Jornal da Hora. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Na Rádio Hora. Nossa cidade. O Brasil e o mundo. A notícia que você precisa para ficar bem informado. No ar. Jornal da Hora. Com Arthur. Olá, bom dia. Pontualmente 7 da manhã. Jornal da Hora até as 8, com muita informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Vamos juntos, portanto, nesta manhã de segunda-feira, dia 11 de novembro de 2019. Com a equipe que faz rádio para você, ali na Central Técnica, o Marco Antônio Marrom, Márcio Pena nas redes sociais e imagens no rádio para você ver e ouvir. A produção da Rafaela Moreira e Alex Nantes, eu sou o Arthur Mário e a direção geral da Rádio Hora do jovem empresário Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues. Agora 7 horas 1 minuto e as quentes do dia. Em meio a protestos, Evo Morales renuncia à presidência da Bolívia. Senadora Simone Tebet pauta prisão em segunda instância para a próxima reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Governo anuncia hoje o pacote para a geração de empregos. Alimentos ficam mais caros no mês de outubro. Energia solar diminui custo para todos os consumidores. Flamengo vira para cima do Bahia, 3-1 placar. Continua 10 pontos à frente do segundo colocado no Brasileiro 2019. Agora 7 horas 2 minutos, uma ótima segunda-feira para você que está ligando o rádio agora. Jornal da Hora desta segunda-feira vai entrevistar o empresário do agronegócio, ex-presidente da Acrisul, Chico Maia. Os produtores estão se mobilizando e protestando contra o possível aumento do Fundesul. O aumento de tributos do agronegócio no Mato Grosso do Sul. O governo propõe elevar em até 71% a contribuição. E hoje vamos acompanhar de perto, entrevistando Chico Maia, como é o Fundesul, onde é aplicado, enfim. Imposto que começou sendo cobrado, portanto, inicialmente por cada cabeça de gado, né? Embarcada, né? Cada cabeça de gado vendida, isso lá no começo, né, do Fundesul, há quase 20 anos. Como é que está hoje o Fundesul e a proposta do governo? 7 horas e 3 minutos. Jornal da Hora. Final de semana, tantos e tantos acontecimentos. No Brasil, né, o ex-presidente Lula, preso em Curitiba, foi libertado, portanto, e protestos que aconteceram em todo o Brasil no dia 9, no sábado, em Campo Grande, aproximadamente 2.000 pessoas ou mais, enfim, protestaram contra o Supremo Tribunal Federal. E ontem a senadora sul-mato-grossense Simone Tebet, entrevistada pela imprensa nacional em destaque na Folha de São Paulo, já anunciou que nesta semana, portanto, que começa hoje, havendo reunião da Comissão de Constituição e Justiça no Senado, onde ela é a presidente, vai pautar, portanto, esse assunto. E também começa a repercutir na Câmara dos Deputados, né? Tanto senadores e deputados apoiam. No Senado o número é muito grande. Deputados eu não tenho essa conta aqui ainda, mas uma série de lideranças protestando contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, que culminou, primeiramente, soltando aí o ex-presidente Lula, condenado, e, no entanto, outros e outros, né, condenados, presos. O cálculo do Conselho Nacional de Justiça chega a quase 5.000 presos, 5.000 criminosos, que deverão ter, através de seus advogados de defesa e um juiz ou uma juíza para cada caso, decidindo se soltam ou não
baseado nessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Em meio a isso, no Chile, depois de vários dias de muitos protestos, o Chile, com as autoridades aí, o Congresso, o presidente da República anunciando uma possível votação e a construção de uma nova Constituição para o país. E ontem, domingo, em meio a protestos, o presidente boliviano Evo Morales renunciou à presidência do país. Fez um pronunciamento transmitido a partir da cidade de Cochabamba, em que ele renunciou ao cargo em meio à escalada dos protestos que se seguiram à eleição do último dia 20 de outubro naquele país. Ao lado de Morales, o vice-presidente Álvaro Garcia Linera também anunciou que deixa o seu posto. Posteriormente, o ex-presidente boliviano falou sobre o assunto em suas redes sociais. Imagens de TV mostraram oposicionistas comemorando nas ruas de La Paz. A pressão sobre Evo Morales aumentou depois que o comandante das Forças Armadas bolivianas, William Caimán, sugeriu na tarde de ontem, domingo, que Morales renunciasse para permitir a pacificação e a manutenção da estabilidade pelo bem da nossa Bolívia. Portanto, o comandante das Forças Armadas influenciou e apressou, portanto, essa renúncia. Antes, mais cedo, Evo Morales havia anunciado a realização de novas eleições e a substituição dos integrantes do Tribunal Superior Eleitoral Boliviano, mas não conseguiu melhorar os ânimos dos adversários. Na ocasião, ele disse que a sua principal missão é proteger a vida, preservar a paz, a justiça social e a unidade de toda a comunidade boliviana. 20 de outubro aí, ele sendo reeleito aí para mais um mandato, tem um quarto mandato e o povo boliviano indo às ruas. Ficou difícil. Portanto, a governabilidade ele resolveu renunciar. Agora 7h07, hein? Jornal da Hora. Previsão do tempo. Quem sabe faz a hora. Alex Nantes, bom dia. Bom dia, ouvintes. E a semana começa com possibilidade de chuva. E a previsão para hoje é de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. Em Campo Grande, o dia amanheceu com céu claro, mas no decorrer das horas poderão ocorrer pancadas de chuva em áreas isoladas. A mínima para a capital é de 21 graus e a máxima será de 32 graus. Na região sul, o período da manhã será de céu parcialmente nublado com névoa úmida. À tarde poderão ocorrer pancadas de chuva. A máxima será de 34 graus. Nas regiões do Bolsão e do Pantanal, o começo do dia será de céu parcialmente nublado e com chuva em áreas isoladas no período da tarde. Em Três Lagoas, Batayporã, Aparecida do Taboado e Santa Rita do Pardo, a máxima será de 36 graus. E em Corumbá, Miranda, Ladara e Porto Murtinho, a máxima poderá chegar aos 37. Na terça-feira, o período da manhã também deve começar com sol, mas já haverá aumento de nuvens logo cedo. As pancadas de chuva retornam à tarde e à noite. Na próxima quarta-feira será de novamente de sol, com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado, com chuva a qualquer hora. Na quinta, o tempo deve fechar à noite, com previsão de 35 milímetros de chuva. Esses foram dados do Instituto Nacional de Meteorologia e agora em Campo Grande está fazendo 26 graus. Obrigado, Alex Nantes. Ótima segunda-feira para você. 7h09, 7h09. Juventude, final de semana marcado pelo Enem. Ontem, prova que mobilizou milhares de brasileiros e Campo Grande, Mato Grosso do Sul, não foi diferente, hein, Rafaela Morena? Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, ouvintes da Rádio Hora. Pois é, ontem aconteceu o segundo final de semana do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e ao todo estiveram presentes nesse segundo dia de prova mais de 3,5 milhões de pessoas, no total dos 5,1 milhões de candidatos inscritos. O Enem terminou com 27,19% de ausentes, e essa é a menor taxa desde 2009, Arthur. Os números foram divulgados pelo Ministério da Educação e pelo INEP. No total, foram 747 participantes eliminados. Desses, sendo 371 candidatos no segundo dia de exame e 376 no primeiro dia por descumprirem as regras da prova. Os gabaritos oficiais serão divulgados na quarta-feira e os resultados individuais da prova serão divulgados na página do participante e no aplicativo do Enem em janeiro de 2020.
a partir de consulta com CPF e senha. Boa sorte a todos e agora é aguardar, Arthur. Boa sorte para a nossa juventude, né? Aguardar, portanto, o resultado da prova de ontem. 7h10. Daqui a pouco, rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana, como é que foi, hein? Bom, o Flamengo começou perdendo 1-0, né? Pro Bahia. Muita gozação pra cima dos flamenguistas, mas vem a reação. Vitória 3-1 daqui a pouco, Ricardo Paredes fazendo um balanço do jogo do Flamengo e também da rodada completa do Brasileirão. Essa é a sua Rádio Hora. Nós voltamos em instantes. Já pensou se investir na poupança rendesse para você e para sua região? Sim, Sicredi. Aplicar em poupança é ter a certeza de que seu dinheiro vai render sempre todo mês. Mas aplicar na poupança do Sicredi significa que você também ajuda no desenvolvimento da sua região e que, se for associado, ainda pode ganhar uma rentabilidade extra com a distribuição de resultados. Vem poupar no Sicredi. Gente que coopera, cresce. Ah, não, de novo! O que aconteceu? Ah, meu pacote de dados expirou. Eu queria acompanhar o jogo pelo celular, né? Ouve no rádio, Ah, legal. Cadê o rádio? No seu celular. É só ligar o FM dele. Vai ouvir em tempo real. Menina, é mesmo? Para se divertir sem pagar. Rádio é só ligar. Uma campanha aberta. 100% gospel. Rádio Hora. Campo Grande. Agora tem uma escola 100% cristã com programa bilíngue. O IEDUCA, Instituto Educacional Atos de Amor, oferece a crianças de 4 meses a 5 anos de idade educação infantil em ambiente bilíngue, com metodologia da International School, eleito o melhor programa do Brasil e material confeccional do sistema Mackenzie de ensino. Informações 33429000 ou 993315032. Visite o site www.ieduca.org. IEDUCA, ensino para a vida, valores para a eternidade. Matrículas abertas. Ofertas arrasadoras de verdade é só na loja Ortobon Shopping Bosque dos IPs. Toda loja com desconto que chega até 50%. Não perca! Colchões Ortobon. Colchões Ortobon. Durma bem, durma sobre colchões Ortobon. Loja Ortobon Shopping Bosque dos IPs, 2º piso. Siga nossas redes sociais. @Ortobon Bosque dos IPs. Telefone 3354-0354. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. Atenção, motorista de aplicativo. Chegou o Motora. A menor taxa é aqui. Venha ser nosso parceiro. Cadastro liberado e vagas limitadas. É isso mesmo. O motorista ganha muito mais por corrida. Seja um de nossos motoristas. Um jeito novo de se locomover pela cidade. Carros novos, motoristas confiáveis e mais barato. Baixe o app Motora. Venha fazer parte da nossa equipe. Pensou em jeans? Pensou Alternativa Modas. Pensou Alternativa Modas. Calça jeans masculina R$25. É isso mesmo, R$25. Calça jeans feminina R$35. O melhor preço da cidade está aqui. Faça-nos uma visita e confira as nossas ofertas. Avenida Manuel da Costa Lima, 1100, no bairro Piratininga. WhatsApp 991736634. Alternativa Modas. Há 12 anos atendendo a sua família. 92 FM. Agora 7h14, Jornal da Hora aqui na Rádio da Família, 7h14. Em destaque o esporte para você. Ricardo Paredes chegando com os principais aspectos, o que mexeu nessa tabela, quais foram os principais jogos, né, os clássicos, nesta rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro, a 32ª rodada, o Peixe, como o Flamengo venceu também ontem, hein, Ricardo? Bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia aos amigos da Rádio Hora. Tem time que tá impossível, viu, Mário? Tem time que... viu? O Flamengo, mais uma vez, fez a alegria do torcedor, né? Cerca de 70 mil torcedores ontem no Maracanã. O Flamengo começou dando um susto no torcedor, começou perdendo aí
para a equipe do Bahia por 1-0, mas no segundo tempo, meu garoto, foram 3 gols e o Flamengo virou para cima do Bahia, vencendo por 3-1. Resultado da 32ª rodada, sábado, olha só, Goiás 0, Santos 3. O Peixe goleou a equipe do Goiás. Sábado, clássico paulista, Palmeiras 1, Corinthians também 1. Palmeiras teve a chance da vitória, desperdiçou um pênalti, né? E o placar final foi de 1-1. O Corinthians marcou primeiro 1-0, um golaço. E 1 minuto e meio depois, o Palmeiras foi lá e empatou a partida contra a equipe do Corinthians. Tudo isso depois dos 45 do segundo tempo. O Internacional bateu o Fluminense por 2-1. No clássico mineiro, ontem, Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 0, muita confusão com os torcedores das duas equipes, né? Torcedores do Cruzeiro e também do Atlético Mineiro ao final da partida, muita confusão lá em Minas Gerais. O São Paulo perdeu mais uma, decepcionando o torcedor, perdeu em casa para o Atlético Paranaense por 1-0. Flamengo 3, Bahia 1 no Maracanã lotado. Fortaleza bateu o Ceará por 1-0 no clássico cearense. A Chapecoense jogando em casa perdeu para o Grêmio por 1-0. CSA 0, Vasco da Gama 3. Hoje tem na sequência da rodada, às 19 horas horário MS, Botafogo contra o Avaí de Santa Catarina. Flamengo com a vitória mantém aí 10 pontos de vantagem para a equipe do Palmeiras. O Flamengo tem 77 pontos, o Verdão tem 67. O Peixe, o Santos, subiu na tabela um pouquinho, hein, em termos de pontuação. Agora tem 64 pontos na terceira posição. Em quarto, o Grêmio com 56. Em quinto, São Paulo com 52 pontos. O Tricolor Paulista estacionando aí na tábua de classificação. E em sexto, na zona de classificação para a Libertadores da América, o Atlético Paranaense, que conquistou 50 pontos ganhos até no Campeonato Nacional. Na zona do rebaixamento, a zona perigosa, Botafogo tem 33, o CSA tem 29, Chapecoense 22 e Avaí com 17. Chapecoense e Avaí praticamente rebaixados aí para a Série B do Campeonato Brasileiro aí do ano que vem. Uma notícia local aqui, ó. Uma partida movimentou a terceira rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B na tarde de ontem. Jogando no estádio Aral Moreira em Ponta Porã, a Ponta Poranense goleou o Maracaju por 6-1 e assumiu a liderança da competição. Coruja marcou 3 vezes. Leonardo, Júlio César e Lucas marcaram para o Verdão, enquanto que o Rodrigo Melo descontou aí para o Marte. O Ponta Poranense lidera com 4 pontos ganhos contra 1 ponto aí do Sena de Nova Andradina e nenhum ponto da equipe do Maracaju. Sena e Maracaju têm um jogo a menos e jogam no próximo final de semana. É o Campeonato Estadual da Série B, que garante 2 vagas para o Campeonato Estadual da Série A da temporada 2020. 34ª rodada do Brasileiro da Série B, a segunda divisão. Botafogo 2, Bragantino 3, Paraná 0, Vitória também 0, Vila Nova empatou com o Operário de Ponta Grossa em 0-0, Londrina perdeu mais uma para o América Mineiro por 1-0, São Bento 1, Cuiabá 2, Figueirense 1, Curitiba também 1, Guarani 0, Ponte Preta 0, Sport Recife 1, Criciúma 0, Brasil de Pelotas 2, Oeste 2 e o CRB bateu o Atlético Goianiense por 2-1. Na zona de classificação para a Série A do ano que vem, o Bragantino já está na Série A do ano que vem, já conquistou 68 pontos ganhos, praticamente é o campeão aí da Série B. Sport Recife em segundo com 60, Curitiba com 54, Atlético Goianiense na quarta posição com 54 pontos ganhos. Na zona de rebaixamento para a Série C do ano que vem, Figueirense com 35, Vila Nova 33 pontos, Criciúma com 31 e o São Bento com 30 pontos ganhos. Essas as informações do esporte. Ricardo Paredes,
para o Jornal da Hora. Abraço, Ricardinho. Ótima semana para você. Agora 7h20 e o governo lança nesta segunda-feira pacote de incentivo à contratação de jovens e trabalhadores acima de 55 anos. O governo lança, portanto, às 5 da tarde hoje no Palácio do Planalto, sua maior ofensiva para a criação de empregos. Batizado de Programa Verde e Amarelo, será anunciado com pompa esse projeto pelo presidente Jair Bolsonaro, presença de ministros e outras autoridades. O novo programa terá foco em jovens de 18 a 29 anos de idade e trabalhadores acima de 55 anos e prevê a redução de encargos trabalhistas para empregadores. O governo espera criar 4 milhões de empregos nos próximos 3 anos com os benefícios e a estimativa é que o custo de contratação seja reduzido em 32% para os empregadores. O programa deverá ser criado por medida provisória, que passa a valer imediatamente, mas ainda passará pelo crivo do Congresso Nacional. Pelas regras, as empresas não pagarão a contribuição patronal para o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, de 20% sobre a folha, as alíquotas do Sistema S, do Salário Educação e do INCRA. Portanto, aquelas contribuições, né, se a empresa é do setor industrial, né, contribuição para o SESI, SENAI, se é do comércio, né, o SENAC, SESC, enfim, salário educação e também aquele recolhimento dos fazendeiros, né, dos produtores na área rural, que é a contribuição em cima da folha do pagamento mensalmente do INCRA. Além disso, a contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço cairá de 8% para 2%. O valor da multa será de 20% sobre o saldo em caso de demissão sem justa causa, ante 40% para os outros contratos. 7h22, 7h22. Ainda sobre a decisão do Supremo que culminou na soltura do ex-presidente Lula, preso e condenado em Curitiba, foi solto, portanto, no final de semana. Em Campo Grande e em todo o Brasil, uma série de protestos e... Eu estou vendo aqui uma matéria do site o jacaré.com.br, jornalista Edvaldo Bittencourt, né? Prisão em segunda instância põe fim ao jeitinho brasileiro de manter a impunidade da corrupção. Na foto, o vereador André Salineiro, do PSDB, né? Uma série de protestos e... Quem foi às ruas começa a pressionar já desde sábado os deputados federais, os senadores de cada estado para uma PEC para corrigir essa decisão, portanto, aí do Supremo Tribunal Federal. E aí uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. 7h23, ainda com relação à prisão após condenação em segunda instância, a Bernadette Druzigan traz outros detalhes. Comissão de Constituição e Justiça do Senado pode convocar reunião extraordinária para avançar nas discussões de propostas que tratam das prisões em segunda instância. Depois da derrubada da medida no Supremo Tribunal Federal, os congressistas decidiram levar a toque de caixa o tema para votação. No Senado, a presidente da CCJ, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, pediu inclusão de projeto na próxima reunião do colegiado, que tem agenda geralmente às quartas-feiras. A comissão pode, inclusive, convocar sessão extra na terça, já que as rotinas dos parlamentares serão alteradas em razão da cúpula do BRICS a partir do dia 13. O que deve ser levado à votação é a PEC do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos de Paraná, já a comparecer da relatora juíza Selma, do mesmo partido, que defende um posicionamento do Legislativo sobre o que chamou de ativismo judicial do Supremo. Na Câmara, uma PEC similar do presidente da CCJ, deputado Felipe Francischini, do PSL do Paraná, enfrentou resistência para ser votada em outubro. O relator deixa clara a possibilidade constitucional de prisão após condenação em segunda instância. Cauteloso, em post no Twitter, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que vai deixar seguir a votação sobre a PEC apresentada.
Agora 7 horas e 25 minutos, 7h25, no Jornal da Hora, dicas de finanças pessoais com o nosso João Victor Faedo. Olá, meus amigos, como vão? Hoje, um novo investimento está tomando o lugar da tradicional poupança. É o Tesouro Direto. É uma forma de aplicação muito simples e praticamente sem risco, assim como a poupança, e garante um rendimento um pouco maior. O Tesouro Direto é um meio que o governo federal emite os títulos de sua dívida. Na prática, ao aplicar em tesouro, estamos emprestando dinheiro para o governo. O tesouro está disponível através dos bancos e das corretoras. Você pode abrir uma conta gratuita em várias instituições financeiras e começar a investir. Lembre-se, investir é para todos, não importa o valor. Você pode começar com menos de R$50. Com esse valor, já é possível investir em títulos do tesouro. Investir é uma decisão sábia que te assegura passar por tempos de crise e não ser abalado. Invista e continue mês a mês a investir. Tenha um bom dia e um excelente trabalho. É mais que música, é paz e mensagem o tempo todo. Semeando valores, colhendo vencedores. Há 20 anos, o Colégio João Batista impulsiona a formação dos seus alunos com a melhor estrutura de ensino. Metodologia moderna, professores com ampla experiência. Tudo por uma educação de excelência, pautada em princípios e valores por meio de atividades científicas, culturais, esportivas e sociais. Você aprende de verdade. Nossa missão é contribuir com a formação humana que só uma instituição com DNA cristão pode oferecer. Colégio João Batista. Matrículas abertas. Vem pra cá. Colégio João Batista. Há 20 anos semeando valores, colhendo vencedores. Rua da Divisão 608, 33461198. Megaton Autoescola. Um novo conceito no seu processo de habilitação. Instrutores treinados, carros modernos, tudo o que você precisa para tirar sua habilitação. Agilidade, transparência, atendimento diferenciado. Faça-nos uma visita. Rua José Antônio, 1778, próxima à Igreja Universal. Conquiste sua independência. Dirija você mesmo. Venha para a Megaton. Rua José Antônio, 1778, próxima à Igreja Universal. Megaton Autoescola. Telefone 3028-6846. 3028-6846. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. Tendência de moda é na SB Confecções. Lá você encontra moda feminina, plus size, masculina e infantil. O atendimento é de qualidade. E o melhor, preço justo. Isso mesmo, o preço é justo. SB Confecções, onde você pode renovar seu guarda-roupa todo mês. Siga nossas redes sociais e conheça a nossa coleção. @SBConf, Rua Padre Mussa, Tuma 129, bairro Itamaracá. WhatsApp 999-564991. 999-564991. SB Confecções, vestindo toda a família. Vestindo toda a família. Madezã Madeira, a madeira que você precisa está aqui. Madezã Madeira, temos vigas, tábuas, madeirite, todo tipo de madeira para construção. É só ligar 3387-7070. Madezã Madeira, então não perca tempo, não marque bobeira. Ligue 3387-7070. 3387-7070. Madezã Madeira. Agora também no WhatsApp 99670-7170. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. Zezé de Camargo e Luciano, Diogo Nogueira, Luci Alves e os Paralamas do Sucesso. O 15º Festival América do Sul Pantanal está chegando com shows imperdíveis. Venha participar de um dos maiores eventos culturais do Centro-Oeste, de 14 a 17 de Corumbá. Veja a programação completa no site do evento e redes sociais. 15º Festival América do Sul Pantanal, uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e Prefeitura de Corumbá. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7 horas e 29 minutos, Jornal da Hora, você sempre bem informado aqui nos 92,3 FM, os principais assuntos do final de semana, hein? Que final de semana movimentado, hein? Chico Maia, ex-vice-prefeito de Campo Grande, foi candidato ao Senado, depois desistiu. E na vida pública, o Chico apareceu no noticiário nesse ano de 2019 como produtor rural, ex-presidente da Crisul, contestando e protestando, organizando o movimento dos produtores com relação a um possível aumento. É a proposta do governo
de elevar a contribuição do Fundersul. Bom dia, Chico Maia. Bom dia, Arthur Mário. Bom dia, Campo Grande. Obrigado por essa oportunidade de falar com o seu grande público. Pois é, Rádio Hora, antiga Rádio Cultura. Eu tô vendo que você vê direto da caminhada, né? Exatamente. Quando chegar aos 60, tem que cuidar mais ainda da saúde, né? Importante. Onde é que você caminha, Chico? No parque. No Parque, o Parque das Nações Indígenas? O Parque das Nações Indígenas é um dos lugares mais bonitos do Brasil. São 360 hectares de área verde no centro da cidade. Maior que o Central Park. Isso é um privilégio que nós temos que usufruir. Mas estão querendo desmatar o parque, e isso legalmente, né? É uma coisa imoral, mas é legal. E também descuidado lá do lago, né? Pararam de retirar a areia no lago de contenção, a areia desceu e assoreou todo o lago, né? Tomara que recuperem, né? Falta um pouco de atenção, né? E de dar valor ao que representa essa maravilha que nós temos, que é considerado o ponto mais bonito de Campo Grande. É o Parque das Nações Indígenas. Bacana. Ótimo, então. Chico Maia já fez a caminhada logo pela manhã e está aqui para a gente conversar uma série de assuntos. Eu falei do final de semana, né? Encheu aqui pela América do Sul, tá tenso. Você que, na condição de homem público, lá no passado foi vice-prefeito de Campo Grande, foi vereador e foi candidato ao Senado até metade da campanha, depois desistiu. O que foi que aconteceu lá? Estava aliado ao senador Álvaro Dias, com discurso e propostas de acordo com aquele momento da campanha, né? Exatamente. Álvaro Dias, eu acredito na sua decência, na sua conduta e nos seus propósitos. Acho que seria um bom presidente da República, mas aqui a coligação que eu participava fez exigências maiores do que eu poderia entregar, então achei por bem deixar a caminhada e esperar, quem sabe, um dia, uma outra hora, ou então ficar dando a minha contribuição como simples cidadão e produtor rural. Pois é, você vai por esse caminho então, né? Complicado, né? Se posicionar em partido político no Brasil hoje, hein, Chico? Os partidos políticos hoje viraram mini empresas, né? Que o cara entra para ter a sua área de domínio e realizar os seus negócios. Infelizmente. Tinha que sair aí a candidatura avulsa, que seja lá o que Deus quiser, né? Os grandes partidos se consolidavam, porque, como existem todas as democracias, mas poderia ter um candidato avulso aí, sem grandes compromissos, porque partidos pequenos é muito complicado. Vão sempre para coligar no segundo turno. Eu acho que tem que acabar esse segundo turno. Tem que ser como no Chile, como na Argentina. Se você no primeiro turno pegar um percentual, o que acontece no Brasil? O que levou o país a essa verdadeira esculhambação que estava é o segundo turno. Que todo mundo espera um segundo turno para negociar suas posições, ganhar seus ministérios, ganhar suas Petrobras, ganhar diretoria, ganhar estatal, e a partir daí acontece o que aconteceu. Ontem em São Paulo conversava com um amigo, né, onde o PSDB predomina, o PT nunca não ganha no interior, a não ser Ribeirão Preto e outras cidades, enfim, Santos um período, mas o PSDB predominou em São Paulo e ele dizia: Arthur, rapaz, é brincadeira, né? É brincadeira o que aconteceu, né? Essa hegemonia, por conta da reeleição, né? Aprovada por Fernando Henrique. Aí eu lembrei um pouco do Mato Grosso do Sul, Goiás, né? Como é que o camarada consegue, o Perillo, quebrar um dos estados mais ricos do centro-oeste brasileiro, Goiás? O Ronaldo Caiado está se desdobrando lá para recuperar aquela economia. Aqui também não está difícil, não. Não precisa ir para Goiás, não, né? Nós estamos aqui, um estado que cada dia que tem a maior carga tributária de ICMS do país, a maior carga tributária de ICMS do país. Tanto é que agora o imposto sobre a gasolina, o ICMS sobre a gasolina vai para 30%. Ou seja, cada 3 litros de gasolina que você coloca no tanque do seu carro, 1 vai para o ICMS. Sem falar da carga tributária na energia, no transporte e na alimentação, em tudo. E aí, nos outros estados não tem Fundersul. O único estado que tem Fundersul é Mato Grosso do Sul, e Mato Grosso que colocou depois, copiando Mato Grosso do Sul. São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Nordeste, os estados pobres do Nordeste, ninguém tem. E como que organizam suas estradas? Aqui não, aqui tem o Fundersul, e o que nos deixa perplexo é que o governador diz que é alinhado com
o governo do Bolsonaro, não é? Só que o Bolsonaro... Está reduzindo, né? O Bolsonaro enviando uma PEC para extinguir 280 fundos, e o daqui manda um projeto para ampliar o fundo. Então a gente não entende que alinhamento que é esse. O governador, na verdade, está na contramão. Programa de hoje, nós temos essa notícia agora, Chico Maia, que é uma luta de todos os setores produtivos. Aquela carga tributária da folha de pagamento. O presidente Bolsonaro vai lançar aqui, olha, às 5 da tarde hoje, no Palácio do Planalto, o programa Verde e Amarelo, com a meta de gerar 4 milhões de empregos nos próximos 3 anos. Qual que é a redução do governo Bolsonaro? Reduzir em torno de 32% aqueles impostos que todo empregador, né, em cima da folha ele paga, né? As contribuições do Sistema S, a do INSS, aqui, olha, a do INCRA, salário de educação, enfim. Claro que o trabalhador vai ter que dar uma parcela também. O Fundo de Garantia, para quem for contratado dentro desse programa, o Fundo de Garantia não será de 8%, será de 2%. O valor da multa para os empregadores será de 20% sobre o saldo em caso de demissão sem justa causa. Hoje é 40%. Ou seja, o que você acaba de dizer vai ao encontro do programa que o presidente lança hoje às 5 da tarde, para gerar emprego. Arthur, na verdade, o mundo está desalinhado. Se você vê na Europa, você vê no Chile, você vê em todo canto. O que aconteceu, o que está acontecendo? A tecnologia, que traz um grande benefício para a sociedade, em dar comodidade, dar conforto e aproximar as pessoas, ela também, através da automação, ela desemprega, e desemprega muito. Você já pensou que daqui 15 anos ou 20 anos vai acabar a função de motorista no Brasil? Que motorista, existe milhões e milhões de brasileiros que são motoristas porque os veículos serão automatizados. Isso já é realidade na Europa. Nos Estados Unidos, por exemplo, grandes caminhões já andam sem motorista. Pelo computador. Aqui, esses dias atrás, já se ameaçaram a automação nos postos de gasolina, onde você iria ter o fim dos frentistas. Já começaram os cobradores de ônibus, enfim. Nós não temos um projeto de governo de qualificação em massa para preparar os jovens e as pessoas que perdem emprego para outras oportunidades. Então, o desemprego é muito grande, a desigualdade social é alarmante e os governos têm que serem ágeis e criar possibilidades para empregar as pessoas. Esse é o grande problema. Mas e o governo daqui aumenta a carga tributária. A carga tributária também ajuda a desempregar. Porque você veja bem, o cidadão que mata 200 bois, o que ele vai pagar de Fundersul é o custo do mês da folha de pagamento da sua fazenda. Isso sem falar que a gasolina gera inflação, que antigamente foi criado o Fundersul em cima da carne, em cima de grãos e do combustível, hoje ele é em cima do eucalipto, hoje ele é em cima da cana, hoje ele é em cima do algodão, ele é em cima de todos os segmentos. Então, é triste isso. A gente vê que a única maneira que o governo encontra de tentar reequilibrar suas contas é taxando mais a população. O governador, é bom que se lembre que o discurso dele foi gestão, gestão, gestão. Vocês lembram? Parecia uma cantiga no nosso ouvido. O governo de gestão é a nova política, é o governo de gestão. E o que se vê é o mais do mesmo. Chico, para o ouvinte acompanhar esses números aí, vocês estão se organizando e já tem uma coisa aqui. O governo mandou para a Assembleia um aumento de 71% na contribuição. Qual que é o percentual que vocês recolhem no boi, no eucalipto, no algodão, na carne, nos outros produtos? A soja também? A soja também paga o Fundersul? Paga. Também o milho? Paga. Todos pagam Fundersul. São percentuais diferentes ou uma taxa idêntica para tudo? São percentuais diferentes. É em cima de tonelada, por exemplo, do grão, do milho, é em cima de tonelada, a soja. O boi é por peso, por arroba ou é por cabeça? O boi é por cabeça. Por exemplo, um boi gordo agora, pela nova taxa, vai quase R$25 por um boi gordo, um bezerro, 10, 12, enfim.
Eu não sei exatamente Correto. dizer o 0, quanto por cento que isso representa, mas em cima do valor do imposto é de 30% a 70% de reajuste, que é uma coisa muito grande. E agora você veja bem, ele fala em que ele pretende lançar alguns quilômetros de estrada. Olha, por que só o produtor rural tem que contribuir com estradas? Não é? É toda a sociedade. É o dono do supermercado, é o dono da farmácia, é o dono da loja de calçado. Todos usam a estrada para transporte, e não apenas o produtor rural. E a estrada vicinal, aquela boiadeira, aquela que vai para Pantanal, aquela que vai agora ter que levar adubo para os grãos, arrumar a ponte, essa está em situação que precisa melhorar bem. Então, o fundo deveria ser, originalmente, dedicado às estradas vicinais. Mas não é essa a questão. A questão é que nós não suportamos mais tantos impostos e pedimos aos senhores deputados estaduais que ouça quem lhe elegeu e não apenas aquele que compartilha o governo consigo. Agora, 7h41. Muita gente comentando aqui a entrevista do Chico Maia. Bom dia. Deixa eu localizar aqui no Facebook o rádio que você assiste agora, que você ouve e vê. Não estou conseguindo abrir todos os comentários. Esses aqui eu já repercuti alguns, enfim. Essa página aqui não estou conseguindo, é Marco Antônio Marrom. Mas o ouvinte pode mandar perguntas ao Chico Maia. O nosso WhatsApp é o 99911-9689. Chico, eu estou vendo o movimento dos produtores, aí tem uma nota hoje aqui no Jornal Correio do Estado assinada pelo Sindicato Rural. MS em risco, o Sindicato Rural se posiciona contra a burocratização e aumento de tributos do agronegócio em Mato Grosso do Sul. O governo propõe elevar em até 71% a contribuição ao Fundersul e a maior burocratização da atividade. Por outro lado, eu vejo o outro líder do segmento do agronegócio, o presidente da Crisul, Jonathan Barbosa, que o sucedeu naquela casa, naquela grande entidade, defendendo esse aumento, Chico. Não estou entendendo muito bem. Ele está com o governo, está com o governador. Olha, eu quando vejo uma entidade que tem uma história tão bonita, uma história secular, construída por homens dignos de bem, com posições de independência sempre de todos os governos, e vejo agora o atual presidente se posicionando do lado do governo e contra os produtores, isso me dá tristeza. É só isso que eu tenho a dizer. Fico triste em ver isso. Os produtores precisam de ajuda, os produtores precisam que aqueles que estão à frente das suas entidades entendam a dificuldade que nós estamos passando. Nós passamos agora uma grande seca. Nós tivemos perda de produção de safra. O boi gordo, a arroba do boi gordo, ficou 6 anos e a pecuária sem reajuste. Agora que a arroba do boi começa a ter um reajuste, mas ficou 6 anos. Quer dizer, a atividade empobreceu. E o governo pega essa ondinha que a arroba vai levantar e já joga esse castigo em cima de nós com mais um reajuste. E a gente vê que um líder ruralista de estar defendendo os seus seguidores, os seus representados, ele exatamente defende o seu algoz, aquele que quer judiar da gente. É triste, é triste. A banana engoliu o macaco na Crisul. O presidente Jonathan Barbosa, ao invés de defender os associados, está com o lado do governo. Portanto, a gente vai até convidá-lo também para tentar compreender e esclarecer as razões, já que praticamente todas as entidades... Você não faz parte da diretoria da Crisul, Chico? Não, eu estou distante, não participo. Você fez quantos mandatos lá? 3 mandatos. 3 mandatos, né? Construiu uma solução financeira fantástica, que foi essa parceria com a rede de supermercados, né? Um grande negócio hoje. Eu acho que o grande mérito da nossa administração era ter a casa sempre cheia de associados, grandes movimentos nacionais que nós tivemos contra o Fundersul mesmo, né? Quando eu era membro do conselho, por 2 vezes eu recusei a prestação de conta do Fundersul, porque isso é uma verdadeira caixa preta. E é só pegar a ata lá, que tem registrado na ata o meu voto por inteiro. Então, o Fundersul é um fundo
restrito, aonde não vem à luz da sociedade os seus gastos, a licitação das suas obras, e com isso fica o governo usando esses fundos para fazer política e buscar naturalmente a sua reeleição. Mas o produtor rural, por exemplo, ele não decide qual estrada tem que ser feita, qual que é a prioridade. Enfim, é o governo que cuida isso e quando faz, escolhe junto com os seus deputados. Muito bem, olha, nós temos um ouvinte aqui, o Roberto Abreu, o pai Abreu. Fundersul não entendi bem a mensagem, não nos corretores ou não nos favorece, somos solidários com a classe que compartilhamos a sobrevivência. O Roberto Abreu, ele volta a colocar a Fazenda e Companhia, né? É o seu nome da fazenda dele ou da família. O Irineu Ferreira também é motorista, caminhoneiro, viaja pelo Brasil afora. Isso é verdade. Enfim, a questão do Fundersul. Temos ouvinte participando aqui no WhatsApp 99911-9689. Alô, bom dia. Bom dia, Arthur Mário. Parabéns pelo programa mais uma vez. Bom dia, Maia. Tá aí, ó, a entrevista de hoje com o Maia sobre o fim do Fundersul. Eu fui o único candidato a deputado estadual que propus o fim do Fundersul na minha quinta proposta, agora em 2018. E nós sabemos que ali na junta comercial deve ter aproximadamente umas 20 a 30 mil empresas que quebraram, que fecharam exatamente por cobrança de ICM antes da mercadoria chegar na sua loja, no seu depósito. E o Fundersul não é diferente com quem cria, né? Com quem tem seu rebanho, com quem planta, com quem faz aí o plantio de soja, algodão, milho, sorgo, enfim, né? Então é insuportável essa condição. Por quê? Porque no caso dos pecuaristas, quando nasce um gado num lugar e ele leva para outro para engordar e depois para vender, é cobrado o ICMS desse deslocamento. E quando o cara leva o gado para o abate, um terço, talvez metade do preço da cabeça do gado já ficou na mão do governo. E isso não retorna. Então, realmente o Fundersul precisa acabar, entendeu? O governo tem que tirar de outro lado, reduzir a quantidade de funcionário, reduzir despesa, deixar menos funcionário, menos valor, porque senão nós vamos continuar de 25, 30 mil empresas, vamos partir para 50, 60 mil empresas até o fechamento do Estado. Maia, você tem mais ou menos a ideia de quanto vocês perdem do nascimento até a hora do abate em cada cabeça de gado? Agora, 7 horas e 49 minutos, nosso ouvinte ele acabou não se identificando, né? Parece que o Zaparoli falou que foi candidato a deputado, enfim, sempre participando aqui no WhatsApp, mas hoje ele mandou a mensagem em áudio e deixou uma pergunta final aqui para o Chico Maia, afinal de contas, a questão do... Vocês lutam, acho que ele tentou dizer isso, custo de produção e depois a comercialização final, enfim, como é que é hoje? Olha, toda atividade econômica, não é? Comércio, de serviços, de pecuária, de indústria, ela é muito sobretaxada, é muito imposto. Mas a nossa, além de sofrer todos o aumento de impostos, nós temos em especial do Fundersul, que é um a mais. Né? É um a mais. Então nós somos cidadão de primeira classe. Ou seja, aqueles caras estão podendo, vamos meter o ferro neles. Quando, na verdade, como eu disse aqui, há 6 anos que os nossos produtos não têm reajuste de preço. Você pensa bem, vou ver numa farmácia e o preço da penicilina está o mesmo há 6 anos. O preço do antibiótico está o mesmo há 6 anos. No supermercado, o preço do macarrão, tudo o mesmo há 6 anos. O produtor rural, o preço do bezerro dele, o preço da vaca magra, o preço do boi gordo era o mesmo há 6 anos. E sem contar secas, perdas, enchentes, enfim, todas essas adversidades que traz e que existe no campo.
nós estamos gritando porque esse Fundersul não deveria nem existir, quanto menos majorá-lo agora, quando o governo federal manda uma PEC para extinguir os seus fundos. E eu acredito, que inclusive tenho que ver, me aprofundar na questão jurídica, eu acho que com isso pode acabar até o Fundersul. Seja o início de nós entrarmos no Supremo com a medida para acabar também o Fundersul, já que é através de emenda constitucional o seu fim no governo federal. Agora, 7h50, Chico Maia, produtor rural, ex-presidente da Crisul, conversando com amigos ouvintes sobre o Fundersul, né? Os produtores se organizando, enfim, embora a entidade. E chega aqui um comentário do Roberto Abreu, né, o pai Abreu. Precisamos do Maia de volta à presidência da Acrisul. Olha aí, o produtor está ligado no programa, clamando, né, a volta de Chico Maia à Acrisul. Outro ouvinte aí no WhatsApp, 99911-9689. Alô, bom dia. Bom dia, Rádio Hora. Aqui é o Sidney Guincheiro. Gostaria que vocês avisassem aí o amarelinho aí, a Getran, a Polícia de Trânsito, que rotatória da Coca-Cola travou. Literalmente travou. Ninguém anda, ninguém sai do lugar. Se possível, vocês puderem avisar aí, nós agradecemos. Estamos parados aqui já há 15 minutos, tá todos os sinal abre e fecha, mas nenhum carro muda de lugar. Muito obrigado aí, amigo ouvinte, né? Congestionamento na rotatória ali da Coca-Cola, então, hein? Atenção a Getran, guardas de trânsito, aqueles que estiverem mais próximos, dá um pulinho lá para saber o que está acontecendo. Nosso ouvinte dizendo que há 15 minutos nenhum carro anda, né? Nem para frente, nem para trás. Chico Maia continua conosco, vamos atualizando as informações. Diariamente, Humberto Ferretti traz as informações do agro aqui no Jornal da Hora. Alimentos ficam mais caros no atacado. Nas unidades da CEAGESP, a Ceasa de São Paulo, que abastece praticamente todo o país, a alta em outubro foi de 0,71%. Um dos motivos pode ter sido a volta da chuva. E por conta dela, novembro e dezembro também devem ser meses de preços em alta, mesmo com a perda de qualidade de alguns produtos. Ainda sobre o balanço de outubro, destaque negativo para os legumes, que subiram em média quase 2%. Avanço puxado principalmente por ervilha torta, berinjela e quiabo. Entre as verduras, chamam a atenção o coentro, cujo preço quase dobrou, além da couve-flor e da rúcula. Já a fruta que mais subiu foi a carambola, 42%, enquanto o limão Tahiti ficou 33% mais caro. Os pescados, no geral, também ficaram mais caros, com as altas de itens como tainha e sardinha fresca, enquanto o grupo Alimentos Diversos foi o único a registrar queda de preços. Muito porque os valores da batata lavada e da cebola nacional caíram 13% e 29%. Agora 7h53, 7h53, manhã desta segunda-feira, dia 11 de novembro de 2019. Jornal da Hora, conversando nesta manhã com Chico Maia, ex-presidente da Acrisul, e que anunciou a organização de um movimento no sentido de protestar junto aos deputados, junto à Assembleia Legislativa, para conter esse desejo do governo do Estado em aumentar a contribuição do Fundersul. Chico, como que está essa agenda do movimento que vocês estão organizando aí? É bom que se diga que esse não é um movimento de oposição ao governador. É um movimento, é uma luta de sobrevivência ao nosso pró-agronegócio. Seguidor. E o que nós como queremos, todo segmento tem que se exatamente, organizar. nós queremos exatamente é que os deputados estaduais, que depende do agronegócio, que os grande parte do seu eleitorado é o agronegócio, é a pecuária, a agricultura, que tenham compromisso conosco, que diga ao governador para achar outros mecanismos para obter os recursos para o fim que ele deseja, não retirar do produtor rural. Então nós estamos conversando, procurando os deputados estaduais, sabemos que não é uma luta fácil, porque quando se elege o sujeito, ele perde a conexão com o eleitor e ele fica
uma única conexão com o governador, não é? Quer dizer, você elege um cara que fala que vai defender o povo e depois que ele se elege, ele fica naquela agenda, não, porque o governador, não, agora são os eleitores que colocaram eles lá, que suplicam, que pedem, que analisem bem e que votem contra. Os sindicatos rurais do interior estão se mobilizando, os produtores rurais independentes, que hoje é um grupo muito forte, para você ter uma ideia, nós temos 2 grupos de WhatsApp, que já tem 500 em cada grupo, e cada pessoa que está nesse grupo compartilha, não é, com seus seguidores, então o Estado inteiro está mobilizado, com faixas, outdoor, campanha de todo lado, e nós pretendemos lotar a Assembleia Legislativa. Não para hostilizar ninguém, mas para deixar bem claro aos deputados estaduais que nós vamos ficar numa vigilância permanente. Votar com o governador será declarado inimigo público do produtor rural e do agronegócio de Mato Grosso do Sul. Isso terá consequências duras nas suas pretensões futuras. Quem tem deputado estadual que é de uma região extremamente da pecuária, que lança sua mulher candidata a deputada, a candidata a prefeita do seu município. Então ele tem que pensar, porque os produtores rurais esse voto. Os outros que têm interesse nas suas bases também. Então, os deputados têm que analisar, têm que refletir e entender que esse movimento é sério e que nós vamos marcar, colocar um selo na testa daqueles que votaram contra, que serão, daqui para frente, inimigos públicos do agronegócio e do produtor rural de Mato Grosso do Sul. 7h56. O Luiz, morador do bairro Cabreúva, ele faz um comentário sobre o ICMS. Infelizmente, o ICMS do Mato Grosso do Sul dificulta muito a vida do empresário. É uma carga muito alta do ICMS quando os fiscais acham que iremos vender um produto por um valor X, né? Fazem a cobrança, enfim, valores praticamente sem noção, não é? Fazem um cálculo e às vezes a mercadoria é vendida bem abaixo daquilo que foi estabelecido na hora da cobrança do ICMS. Muito obrigado aí, José do Cabreúva, e a todos os ouvintes que interagiram aqui nas nossas redes sociais, enfim. O nosso site horanoticias.com.br, daqui a pouquinho faz a postagem desta entrevista. Para você que não acompanhou desde o começo, a entrevista com Chico Maia, é um líder do agro, do setor rural, sempre com uma vida muito participativa, e nesse momento se levanta junto com outras lideranças em todo o Mato Grosso do Sul para contestar, como ele bem disse no início da entrevista, essa decisão do governo que está na contramão do que o país está fazendo, inclusive o atual governo federal. O governo Bolsonaro propondo extinção de fundos e, ao mesmo tempo, também desenvolver programas e políticas de geração de emprego, reduzindo justamente a carga tributária para os empregadores. Setor produtivo, programa que será lançado hoje, para aumentar a empregabilidade de jovens, né, e de pessoas acima dos 55 anos. A gente abriu a entrevista com o Chico, fazendo esta referência justamente onde o governo do Estado quer aumentar impostos e o governo federal construindo, com a equipe econômica, né, o ministro Paulo Guedes, alternativas para o desenvolvimento econômico e social. Não basta apenas e tão somente o econômico, o social, cujo maior desafio é a geração de empregos para todas as faixas etárias, para toda a população de milhões de desempregados no país. Chico Maia, muitíssimo obrigado por ter vindo aqui no Jornal da Hora compartilhar essas informações importantíssimas aí, depois da sua caminhada aí, né? Um abraço e ótima semana ao amigo aí. Bom dia. Eu agradeço a oportunidade e convoco todos os produtores para estarmos na Assembleia Legislativa e segurar esse famigerado aumento no Fundo Sul. Abraço, gente amiga. O Jornal da Hora volta amanhã às 7 em ponto e às 12 horas, Gino Rondon com o Giro Notícias. A Vivian Krajewski continua aqui nesta manhã com o Bom Dia 92. Continue ligado. Você ouviu Jornal da Hora. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce.